Estresse, cansaço, nervosismo, ansiedade. São combinações que afetam nosso corpo e principalmente nosso raciocínio. Talvez seja a hora de usarmos aquela frase: estou com fadiga mental. Mas será que dá para generalizar? Afinal, o que é a fadiga mental? Ela está relacionada ao estresse, né? Pode ser considerada um dos sintomas do estresse, aquele estresse crônico, até porque nós estamos expostos ao estresse o tempo todo, né? Temos estímulos estressores, quer seja no trabalho, em casa, até mesmo dentro do lazer. Mas para considerar como fadiga emocional, que já seria um sintoma, dentro do estresse crônico, já aquele que se torna patológico, onde o estresse chega a um limiar muito alto. Então acaba sendo já dentro de uma patologia que pode estar complicando de fato a saúde mental do indivíduo, quer seja no trabalho ou quer seja em qualquer aspecto da sua vida. E quando o assunto é estresse, qualquer cidadão se identifica com o tema. Nos dias atuais, é comum encontrar reclamações e situações que causam esse desconforto. Difícil mesmo é achar quem nunca se estressou. Você já passou por algum estresse, alguma fadiga mental? Sim, várias vezes. Vixe, vários. Estou há 3 anos. Já passei, já. Já porque eu tenho 3 filhos aí, você cuida da casa, filho, tudo, e serviço, e trabalho também depois do serviço com salgado, aí acaba dando aquele estresse, dá vontade de sentar e chorar. Uma recente pesquisa britânica aponta que a fadiga mental pode causar cansaço físico diretamente. De acordo com os pesquisadores, testes de exercícios físicos foram realizados com homens e mulheres em situações normais. Quando esses mesmos participantes sofreram uma carga de exercício mental antes do físico, foi diagnosticada uma queda no rendimento das atividades. Comprovaram que o ser humano exposto a condições de estresse se cansa 15% mais rapidamente do que o normal, principalmente no ambiente de trabalho. Estresse de cobrança no trabalho, estresse de como era parente do dono, estresse também. Tudo cobrança era em cima de mim. Perdi a namorada por ser dona da empresa. Desespero de choro, angústia. Muito serviço. Muita pressão. Muita pressão de companheiros de trabalho, até do próprio patrão. Às vezes não consegue nem dormir, colocar o travesseiro, né? Para dormir, então isso é complicado pra caramba. É insônia e às vezes angústia, um pouquinho de angústia, às vezes ansiedade. É muito cansaço, a cabeça fica muito cheia, aí você não tem muita paciência com muita coisa. Tudo é motivo assim de estressar, qualquer coisinha pequenininha já é motivo da gente querer estourar. Depressão, estresse do trabalho que eu tinha, você tem um medo, uma angústia, uma coisa que eu falo que é o sintoma da morte. Poderá ter uma queda no rendimento laboral. Além disso, ele terá esse sintoma de fadiga emocional, cansaço excessivo, que é um cansaço não somente físico, mas ele se torna um cansaço mental. Ao mesmo tempo, afeta a motivação, ele não será um indivíduo motivado, provavelmente, a exercer seu trabalho, ele se sentirá mais obrigado a exercer funções do que, de fato, poder produzir, né, para ter um rendimento profissional e até um retorno, um investimento profissional. Já se torna, de fato, muito cansativa nesse sentido. Então ele começa a ter um baixo rendimento, o ambiente se torna muito hostil, né? Um ambiente que poderia ser altamente estimulador para aumentar a produção, se torna hostil. Mas se a fadiga mental realmente atrapalha a saúde correta de uma pessoa, como agir com a situação? Provavelmente ele terá que fazer mudanças, né? Mudanças comportamentais, mudanças do hábito de vida, rotina de vida, não somente no trabalho. Então, obviamente, chegou casos extremos que o indivíduo precisa até parar de exercer a função, talvez fazer alguma transferência ou mudar até mesmo de emprego. Mas nem sempre essa solução pode ser a correta. Então, o indivíduo tem que tentar trabalhar esse desgaste emocional, esse estresse, inclusive pode ser dentro do próprio trabalho, né? Não precisa, de fato, radicalizar e parar de exercer a sua função. Então, quando ele vai procurar ajuda, o que normalmente é sugerido é que ele possa organizar a sua vida e estruturar de uma forma melhor. Então, indicar quais seriam, na verdade, esses fatores estressores que causam esse estresse crônico no indivíduo,
investir mais em questão de lazer, já que o indivíduo não é só um aparelho produtivo que está aí para a produção dentro do trabalho, mas ele é um ser biopsicossocial, então ele se desenvolve dentro de casa, exerce diversos papéis, não somente do trabalhador. Então é interessante que ele possa mudar a sua rotina de vida, o hábito de vida, investir mais na questão de lazer, até para não chegar aos extremos. A psicóloga alerta que o empregador, o patrão ou o temido termo chefe também deve ter uma relação saudável para colaborar com as relações humanas no ambiente de trabalho. A questão de chefe, patrão, a questão de autoridades que você deve se reger, né, se submeter dentro do trabalho, também não acaba nem sempre sendo agradáveis. Até porque você tem um prazo para exercer função, às vezes o trabalho está sempre focalizado num tempo, numa certa quantidade de produção. Então você tem que se desenvolver, né? A questão é o quanto o indivíduo se percebe nesse ambiente, como que eu como funcionário estou dentro do ambiente, como que eu percebo esse ambiente, mesmo sendo estressor ou não. O ambiente pode ser altamente estressor, mas se o indivíduo apresenta recursos internos que ele pode estabelecer, estimular, inclusive até controlar, ele pode se aderir muito bem ao ambiente, mesmo que o ambiente seja estressor. Em questão de trabalho é difícil você realmente se sentir satisfeito pelo seu ambiente laboral. De fato, você está numa função que requer muito de você. E, de fato, o teu desempenho irá te manter nesse trabalho, né? Então, acaba tendo uma pressão de todos os lados. Mas interessante é que o indivíduo buscando ajuda, inclusive a psicologia está aberta para isso, ele pode ter recursos, esses recursos podem fazer com que ele possa controlar melhor o ambiente, a sua função dentro do ambiente, mesmo ele sendo altamente estressor. Quanto mais abertos eles forem, quanto mais compreensíveis e quanto mais eles tiverem olhar humano no sentido do empregado, que ele não é somente uma máquina, ele não é somente alguém que exerce uma função, ele não é somente alguém que dá lucro numa empresa, mas ele é um pai de família, ele também é um filho e ele também tem responsabilidades fora da empresa. Então, de fato, uma instituição organizacional ou qualquer empresa, ela tem a cara dos responsáveis, das autoridades, dos chefes e por aí vai. Então, se eles tivessem esse olhar um pouco mais humano, eles conseguissem entender de que se eles querem um lucro maior, mas eles também poderiam investir mais no indivíduo, principalmente em oferecer condições laborais mais adaptáveis, mais melhores à situação dos indivíduos, obviamente o indivíduo se sentirá muito mais prazer, né, em elaborar a sua função, ele automaticamente tentará ter um equilíbrio emocional, né, tentará controlar o estresse e assim será bom tanto para a empresa quanto para o empregado, né? Mas lamentavelmente isso não ocorre, né? As empresas elas veem altamente o fator de lucro, né? E eles acabaram esquecendo de investir um pouco mais, de poder estimular um pouco mais o próprio trabalhador para que ele possa, além de trazer lucro, ele possa se sentir feliz executando a sua função.